Gente, essa live é a nossa live de estreia para o nosso curso A Bússola da Consultoria de Alimentos, o curso gratuito que começa amanhã. E nessa live a gente vai entrevistar a Daiane. A Daiane, gente, é minha aluna da Consultoria Perfeita, que mesmo sendo nutricionista de One, trabalhando 44 horas por semana, conquistou o seu primeiro contrato de consultoria. Gente, um contrato de consultoria de mais de R$ 2.000. A Daiane, firme e forte nesse cliente, já está planejando a sua transição de carreira para viver definitivamente da nutrição sendo consultora de alimentos. E olha, vai ser uma história e tanto essa que vocês vão conhecer aqui. E preparem papel e caneta, tragam também as dúvidas, porque é uma entrevista, mas a Daiane também vai contar pra gente alguns perrengues que ela está passando, algumas situações desafiadoras que ela está encontrando e como ela está resolvendo. Ela não está deixando isso tomar conta dela, ela, pelo contrário, ela está enfrentando aí, ó, de peito aberto, todas aquelas situações que a gente, quando não sabe algo, quando está começando algo, a gente enfrenta. Então, vai ser muito, muito boa. Já vou fazer a solicitação para a Daiane entrar aqui com a gente. Bora lá. Já te chamei, Dai. Gente, nós começamos a conversar em junho. Em junho, a gente começou a conversar, eu e a Daiane. E aí foi, assim, um encontro de duas colegas. Oi, Dai. Vou virar a câmera aqui. Olá! Olá, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda. Não sei se tá boa essa imagem. Obrigada, Ana. Boa noite a todos. Gente, bora colocar coração aí para Daiane. Bora colocar coração para Daiane. Bora colocar palminhas. Vamos movimentar isso aqui para que a Daiane se sinta muito acolhida aqui no nosso espaço, um espaço para profissionais, né, nutricionistas e consultores de alimentos. Daiane, seja realmente muito bem-vinda. Você está fazendo a abertura do nosso curso gratuito, né, que começa amanhã, com uma história muito linda, pelo menos até onde eu conheço, é uma história desafiadora e é uma história de sucesso. É uma história realmente de uma diamante que está brilhando e que vai brilhar muito. E para começar essa live, eu quero que você conte primeiro para as pessoas de onde você é, de onde você está falando, como foi a sua formatura, quando que você se formou e como é que era aí a sua expectativa sendo nutricionista. Bom, eu me chamo Daiane, né? Eu tenho 32 anos. Eu sou nutricionista há 12 anos, antes da faculdade de nutrição, né? Eu me vi em uma oportunidade de um curso técnico em nutrição. Então, fiz o curso técnico primeiro. E já no curso técnico, eu já senti essa aptidão pela nutrição, né? E já na área de One. E aí, eu entrei para a faculdade, sou formada há 10 anos, né? Me formei. Desde então, eu venho atuando nesse segmento de alimentação coletiva, né? De segurança alimentar, alimentação coletiva. E aí, como eu tinha comentado com você, o desejo em ser consultora, em trabalhar com consultoria e assessoria, ela já veio antes de terminar a faculdade, né? Eu tinha essa aptidão, tinha esse desejo, porém, não encontrava a oportunidade, né? E hoje eu vejo que não era o momento de estar atuando como assessora e consultora de alimentos. Enfim, e agora esse ano comecei a colocar os projetos que eu tinha no papel em prática e tô começando. Daiane, quando nós conversamos a primeira vez, né, que você me contou que tinha a primeira formatura sua foi em técnico, né? E você chegou a trabalhar como técnica em nutrição ou você já terminou o técnico e foi para a faculdade de nutrição? Não, eu não cheguei a trabalhar, né? Eu me formei no curso técnico, eu tinha 17 anos. Eu gostaria de trabalhar na área para começar a faculdade, né?
Mas aí, então, logo eu ganhei uma bolsa da faculdade, e aí foi onde eu comecei, ingressei na faculdade Já e de lá não direto, parei então, mais. na faculdade de nutrição. Você está falando de Barretos, Isso. né? Perdão, não falei de onde eu sou, sim, sou de Barretos, Como é que interior foi de a São Paulo. festa de peão? É de peão ou do peão? Do peão. Do peão. Olha, esse ano eu não fui nenhum dia na festa, apesar da gente ter 11 dias de Aham. festa, né? Esse ano não tive o prazer de frequentar a festa, mas assim, pelo que a gente vê e presencia, né, foi muito boa. Como Eu todos os tive anos, né? um primo com uma prima que foram, mandaram um monte de fotos. Eu pensei, gente, a Daiane tá lá pertinho. Ano que vem eu quero ir nessa festa, porque, nossa, que lindas fotos, que lugar lindo. Eu tenho parentes aí, primas que moram próximo, né? E que sempre falavam dessa festa. Eu acabei nunca indo, Daiane, mas eu tenho muita vontade de ir na festa do peão aí em Não, Barretos. vem. Vem. Nós que somos barretenses, a gente já está habituado, né? Então, todo ano a gente já conhece, tem o show, sim, é muito bonito. Mas, digamos que para quem vem de fora, o encanto é um pouco maior, Ah, né? com A gente que já certeza. está todo ano aqui, tá vendo como que é, já sabe mais ou menos, mas não deixa de ter o encanto e a beleza que a festa tem. Daiane, a cidade de Barretos é uma cidade muito grande. Você sabe falar quantos habitantes tem aí em Barretos? Não. Olha, Barretos tem em torno de 120 mil habitantes, se eu não estiver enganada. Uhum. Então não é uma cidade tão grande assim, né, Daiane? É uma cidade Não, relativamente pequena, não. né? E isso também acaba Sim, mostrando para sim, gente que até as cidades pequenas cabem os consultores de alimentos, né? Porque sim. você já. Esse era o meu receio. Isso, esse era o meu receio. Que quando, porque eu não era daqui, né? Não era de Barretos, Aham. né? Eu estudei e trabalhei nos primeiros anos em São José do Rio Preto, que é uma cidade aqui próxima, né? Foi onde eu fiz a faculdade. E lá em São José do Rio Preto eu já via campo, né? Porque é uma cidade maior e tudo mais. Quando eu vim para cá, digamos que eu me senti frustrada. Eu falei, poxa, como que eu vou crescer numa cidade tão pequena que o comércio é pequeno, tem poucas indústrias. Então foi onde, digamos que eu retroagi, né? Eu falei, poxa, aqui não vai ser o lugar para mim seguir como consultora de alimentos, Aham. né? E foi onde eu fui amadurecendo, né? Trabalhando como Aham. em One, né? Eu tive meu restaurante próprio, Ah, né? que Eu tive meu bacana. restaurante próprio. Então, assim, voltei a ser empreendedora, então tive meu restaurante. Então, foi na época que eu tive meus dois filhos, eu tenho um casal de filhos, né? São pequenos. E acredito que a dificuldade da criação deles também me levou a desanimar um pouquinho do negócio, porque a gente tem que se dedicar um pouco mais, né, Ana? Então, do negócio de E ter o restaurante próprio, né? exato, exato. De tocar o restaurante, de participar de todos os processos, desde a contratação, mas me trouxe a maturidade, maturidade para entender como que a região, como que a cultura das pessoas, porque a gente acredita que a cultura é a mesma para a região, para o sudoeste, que a gente mora aqui no caso, né, da minha região. Mas não, eu vi que é totalmente diferente a É, cultura, né? A gente está falando de uma cidade turística, sim. né? Então, as pessoas estão habituadas a trabalhar de uma Aham. forma. E nesse tempo que eu tive o meu restaurante, digamos que eu fui pegando a experiência de cada lugar que eu Uhum. passei, né? É claro, não estou uma profissional expert, mas por onde eu passei, eu peguei um pouquinho. E esse pouquinho tem me ajudado no meu crescimento profissional e Com pessoal também. certeza. É muito interessante que quando a gente vive mais experiências, a gente tem essa noção mesmo de que foi um empilhamento de situações que nos fez, né, crescer, que faz com que a gente se torne um profissional lá na frente, que você fala assim, nossa, de onde será que eu tirei isso? Parece que eu nunca nem estudei isso, Exato, né? E as respostas, algumas exato. situações aparecem assim com essa frequência. E Daiane, você é mãe, né? Mãe de dois filhos pequenos. Quantos anos tem Sim. os filhos? Eu tenho uma menininha de 6 anos, que se chama Manuela, e tenho o Vicente, de E quatro você tem anos. um desafio, né? Com uma situação, né? Ainda aí com seus filhos, né?
A Tenho, Daiane. tenho. Eu tenho, eu tenho o meu menininho de 4 anos, ele faz parte do espectro Aham. autista, né? Então, fora a demanda que eu tenho, né, como profissional, eu ainda tenho uma demanda como mãe, né, de uma criança que requer um pouco mais de atenção no Sim. desenvolvimento. Isso faz com que muitas vezes eu olhe assim e fale, gente, como quando a gente quer algo, a gente dá um jeito, né? Porque Exato. Exato, quando a Ana. gente se conheceu, que você me contou, eu me recordo aqui de algumas das nossas conversas, né? E já já eu quero que você conte aí para o pessoal. Mas você tinha já está trabalhando, né, como nutricionista de UAN e aparece uma possibilidade de trabalho a mais, né? E você me chama para a gente conversar sobre isso. Ana, como é que eu faço? Né? Porque você queria muito. Mas antes de você me contar isso, eu tenho uma lembrança, não sei se eu estou errada, de que você, como a grande maioria dos nutricionistas, formou ainda com o sonho da clínica, ou não? Você já, Não, direto, você já queria ir, nunca nunca tive. teve? Nunca tive o sonho de clínica. Eu já fiz a faculdade, tendo a empatia pela alimentação. Então, eu não tinha aquela questão, eu quero ser clínica. Claro, a gente faz a parte teórica, a Uhum, parte prática, uhum. né, dos laboratórios, como consultório, mas eu já tinha uma certa aptidão com alimentação, com pessoas, alimentação escolar. Então, a alimentação coletiva, eu falo que ela me escolheu, Aham. né? Então, eu já tinha essa aptidão. E aí, na faculdade, eu fui desenvolvendo isso. Eu fui percebendo que a UAN era o meu lugar, né? Que era lidar com pessoas, levar saúde através da alimentação de Aham. qualidade, né? Que às vezes muitas pessoas não têm esse conhecimento. Fala, poxa, o nutricionista é a cozinheira, ela ensina a fazer a comida para a cozinheira, é a Uhum. chefe. Mas não tem noção do trabalho que a gente faz por trás Sim. disso, né? E só a Nutri de One sabe o quanto que desgastante, é cansativo. A gente está lá cedo, sai tarde para manter, para levar uma alimentação de qualidade. E as pessoas, às vezes, quando se alimentam, fazem uma refeição que gostam, mas eu gostaria que fosse dessa forma. Não entendem o trabalho que Trabalho está por por trás trás, né? daquilo, né? Mas é a satisfação, exato, mas é a satisfação, né, que a gente tem em saber que as pessoas que estão fazendo daquela refeição que foi produzida naquela unidade de alimentação e nutrição, foi feita por mim, foi elaborada Sim, por mim, teve a minha sim. supervisão. Então, na faculdade, eu já tinha essa aptidão já. Falei, poxa, eu quero crescer aqui, eu quero ser reconhecida nessa área. Eu já tinha esse Que sonho, era na o verdade, sonho da Nutri de One. E como que foi na nascendo o NutriDiwan. sonho da consultoria, de ser uma nutricionista consultora? Como que esse sonho foi nascendo dentro de você? No último No penúltimo ano de faculdade, a gente tinha aqueles cursos de extensão, né? Que a gente fala. Pelo menos na faculdade que eu fazia, a gente tinha. E não eram obrigatórios, né? Mas assim, como sempre gostei muito de estudar. Então eu sempre fazia, né? Então, assim, eu tava lá o sábado em casa, falo, vou para a faculdade, tem um curso de extensão. E a grande maioria eram cursos voltados para empreendedorismo e nutrição. Então, Nossa, acho que a faculdade que já dava bacana aquele isso. pitaquinho, olha, gente, você- isso, vocês têm essa Aham, possibilidade. Então, a gente tinha curso de personal diet, assessoria e consultoria em nutrição. Então, esses cursos em assessoria e consultoria em nutrição, eu participei por diversas vezes, para ser aham. sincera, tá? E eu sempre me encantava, sempre me encantava. E aí, durante a faculdade, eu fui vendo que falei, poxa, eu gosto de fazer isso, né? E eu tenho uma flexibilidade maior. Então, eu já sentia esse desejo. E aí, a primeira oportunidade que eu tive foi totalmente o inverso. Então, eu me formei em dezembro, quando foi em janeiro, tinha uma empresa, né, na usina na região que eu morava, que precisava de uma nutricionista, né? E aí até então mas eu não queria fazer isso, eu quero ir para um ramo diferente. E a minha família falava assim, não, mas você não tem que escolher, você acabou de se formar.
quantas pessoas no seu lugar estariam agradecendo pela oportunidade. Enfim, foi um desafio grande também. Então, digamos que a minha vida foi feita de bastante desafios, os quais eu não recusei. Desde que eu me formei, então, eu já peguei uma unidade de alimentação e nutrição terceirizada, né? Lá eu atendia, por ser usina, eu atendia, já entrei na entre-safra, né? Que a gente chama de entre-safra, que é quando tem essa manutenção da indústria. Então, todos os colaboradores, eles vão fazer a refeição durante o almoço. Não tem jantar, nem ceia, né? Nem madrugada. E aí eu tinha um público de 1.000 refeições, almoço. De cara, e para falar assim, não, só isso é pouco, eu tinha um outro refeitório dentro, que a gente tinha que fazer refeição no refeitório principal, na cozinha principal, e descer para esse refeitório, que eram 300 refeições de segunda a sábado. Enfim, eu entrei e a empresa falou, olha, eu vejo que você tem potencial, você quer? Eu falei, quero. Eu quero porque eu vou conseguir. Mas olha, não vou mentir, Ana, foi muito complicado. Com certeza. Acho que só minha família sabe. Você já era minha família casada, sabe Daiane, como nesse foi. momento? Não, eu era solteira. Porque 22 anos, a gente forma, a gente já vai, né? Já fica com a coragem mesmo. Era o jaleco e a coragem. Força no jaleco. Então eu fui, força no jaleco e na touca, né? Fui para essa unidade terceirizada, né? Tinha lá a missão de dar lucro para a empresa e satisfazer os anseios do cliente. Que tinha um contrato muito antigo, tinham pessoas que cuidavam de que esse contrato fosse cumprido, né? E é uma empresa muito grande, né? Na época que eu trabalhava, que eu prestava serviço, fora que eu trabalhava, também era uma empresa muito grande. E ali eu fui aprendendo muito. Mas eu falo que o que eu aprendi mais não foi nem a questão da produção de grande porte, de alimentação para outro refeitório, foi a lidar com pessoas, né? Que a gente acha que é fácil, né, Ana? Na faculdade, a gente pensa assim, poxa, eu chego lá, eu sou nutricionista, né? Eu vou simplesmente chegar na minha sala, vou fazer o cardápio, tá tudo conforme as normas do PAT e pronto, acabou. Não é isso. Não era bem aquilo que eu imaginava. Então, eu tinha ciência que ia ser complicado, mas não que fosse tanto. E ali eu me descobri que, poxa, essa área é realmente a área que eu gosto. Porque se não fosse, eu não teria ficado o tempo que eu fiquei lá. E aprendi muito. Eu fiquei lá 1 ano e 8 meses, até eu decidir sair para me casar. Aí você se casou, e aí? Você parou de trabalhar? Aí eu mudei de cidade. Aí você foi para Barretos. Isso. Aí eu vim, né, meu namorado na época, meu marido, né? Ele já era aqui de Barretos, né? E aí ele falou, poxa, já que você é nutricionista, vamos montar um restaurante, né? Você gosta disso? Falei, bom, nunca tive medo, né? Falei, vamos, né? Tá? A gente abriu um restaurante comercial, né? Até então a gente começou com uma petiscaria, depois a gente progrediu para o restaurante comercial. E aí vieram os filhos, né? Então primeiro eu tive a menininha, e passou um tempinho, surpresa, né? Falou, olha, eu quero chegar também, mamãe. E veio o Vicente. E aí ficou mais difícil, né? Cuidar de um negócio, né? né? Do porte onde de a gente tinha, né, Daiane? Porque uma coisa é cuidar, por exemplo, de um negócio de consultoria de alimentos. Outra coisa é cuidar de um negócio de restaurante. Eu também já tive restaurante. Totalmente diferente. Né? Eu já tive restaurante comercial. Totalmente Hoje diferente. eu tenho com meu marido uma cozinha industrial, mas não é fácil. Um restaurante, cozinha, não é fácil. E aí durou quanto tempo o restaurante comercial de vocês? 5 anos. 5 anos, a gente ficou com o nosso restaurante, até eu receber a oportunidade de trabalhar nessa empresa, a qual estou hoje, né, como nutricionista. Essa oportunidade que eu tive, né, de estar nessa empresa, de entrar, há um tempo atrás, quando eu já fazia faculdade, eu sempre fui muito fuçada, né, quem me conhece sabe que eu sou muito fuçada. De funcionária pública, né? Porque eu precisava pagar, eu ganhei bolsa parcial da faculdade, né? Então eu precisava pagar a outra metade da faculdade.
E aí eu fui, fiz um concurso da prefeitura. Minha mãe, não, você tem que trabalhar, porque não dá para te manter desse jeito. E aí fui funcionária pública, né? E aí surgiu a oportunidade de um estágio remunerado. Na época, estava acontecendo a implantação de segurança alimentar no varejo e no atacado, né? Na rede de supermercados em geral, né? Então, a segurança alimentar estava sendo implantada nessas grandes empresas varejistas e atacado, né? Supermercados em geral. E aí eu recebi essa oportunidade de ser estagiária, né? Então, fiz um processo extenso, né? Para conseguir uma vaga, né? No caso, no São José do Rio Preto. Então, por lá eu fiquei, consegui passar no processo. Era um estágio remunerado, o qual eu fiquei 2 anos. Nesses 2 anos, eu consegui me manter na faculdade e também aprender muito. Então, esse estágio, ele me trouxe a bagagem para entrar na empresa que eu estou hoje. Hoje você trabalha em um supermercado. É numa rede atacadista e lá você é a responsável pelo restaurante, que serve as refeições. E também na área de segurança de alimentos, dos setores do supermercado, Daiane? Exato. Eu sou nutricionista responsável pela alimentação, né, dos colaboradores, refeitório, e também RT, né, responsável técnica da loja, que a gente chama. Então, eu faço a supervisão de todos os setores, desde o recebimento até o produto sair com o cliente lá na caixa. E lá você trabalha 40 ou 44 horas? 44 horas, meu povo. É brincadeira, não, gente. E aí, como é que foi que começou a renascer esse sonho aí, né, da consultoria? Vem um pouco dessa carga horária exaustiva? Como é que é? O salário? Como é que é esse salário? É um salário bom? Você acha que é reconhecida? Como é que funciona isso? Juntou um pouco de tudo, Ana. Já fazem 4 anos, né, que eu trabalho nessa empresa. E desde então, eu sempre venho deixando digamos que a minha marquinha, né? Por exemplo, a gente tem ações para promover alguma ação do nutricionista, alguma ação para elaborar ficha técnica, treinamentos. Então, por 2 anos e tudo mais, eu fiquei só como nutricionista. Falei, não, eu tô bem aqui, eu quero ficar só sendo nutricionista. Mesmo a empresa oferecendo, né, plano de carreira, incentivando, né, nós a estarmos em processo de crescimento dentro da empresa. Mas eu sempre falei pro pessoal, você não vai, você é tão talentosa e tal. Eu falei, não, eu quero ser nutricionista. Eu estudei para isso, eu amo ser nutricionista, só pra eu entender, né? O plano de carreira acaba que sai da nutrição, né? Exato. Não é um plano de carreira sai da nutrição. Da nutrição, onde você vai escalando como nutricionista outros patamares. Você acaba saindo da carreira de nutricionista para ir para outros setores, né? Isso que seria esse plano de carreiras. Então, realmente, aí você deixaria de ser nutri em algum momento, né? E isso era o que você não queria. Né? Entendi agora. Não. Sempre deixei claro, né? Mesmo recebendo oportunidades, eles, não, mas você tem futuro, mas, bem, deixei muito claro que eu não tenho interesse ainda, né? De pertencer a outra área que não seja da nutrição. E nisso eu falei, poxa, se eu não vou sair daqui para ser outro cargo maior, eu preciso fazer alguma coisa, né? E aí veio toda a questão do Vicente, né? De ser mãe, assim, eu já tinha aquela força de ser nutricionista de Yuan, que só quem é nutri de Yuan sabe. E aí eu assim, senti a necessidade de ser melhor do que eu já era pelo Vicente, pelos meus filhos, né? Então eu falei, poxa, o que eu vou contribuir? Tentei por diversas vezes, não vou mentir, atuar na área de TEA. Eu falei, poxa, eu vou estudar, vou começar a atender, vou ajudar o meu filho, vou ajudar outras mães, mas olha, sem sucesso. Não nasci para ver nenhum exame laboratorial. Quando eu começo a lembrar que eu quase, mas por um fiozinho, eu fiquei em bioquímica, eu já lembro que eu não tenho essa aptidão. Enfim. E aí eu me vi, falei,
falei, poxa, então se eu não vou crescer aqui, né, com outro cargo, eu preciso me destacar na minha área. Eu preciso mostrar para as pessoas de onde eu vi quem eu sou. Então eu falei, poxa, eu declarei, né, que eu tenho um tempo nessa empresa, porém, a minha saída, quando eu saí, falei, poxa, aquela menina brilhou, aquela menina era uma excelente profissional. Então eu coloquei isso como minha meta. E aí eu comecei a mudar essa página desde o começo desse ano. Então, eu começava, por exemplo, a empresa falava assim, poxa, a gente precisa de nutricionistas voluntárias dentro do seu horário que deem treinamento via Meet para o Brasil inteiro. E assim, só para você ter noção da grandeza dessa rede, a gente tem mais de 348 Uau, lojas. gente, olha só. Olha o que é o Então eu falei, poxa, sonho, o que é foco de uma pessoa, estando numa empresa deste exato, tamanho, já com reconhecimento, né? Porque você tem o reconhecimento, mas você não tem para onde crescer como exato, nutricionista. Mesmo assim, exato, você tem um foco, você tem um desejo, você tem um sonho. Parabéns, exato. Daiane. E aí, foi onde eu falei, poxa, a gente precisa de nutricionistas para dar treinamento via Meet. Eu já faço isso, porque na nossa demanda, a gente precisa treinar os colaboradores, né, para cada função dentro da segurança alimentar. Então, isso eu já faço. Falei, eu vou fazer isso no computador. Falei, poxa, eu vou começar, porque quando eu tiver minha empresa, como que eu vou treinar meus colaboradores? Então, eu já foquei nisso. Fui gaguejando, tremendo, tudo que você imaginar, mas eu fui. Dei os primeiros treinamentos e foi um sucesso, né? Lógico, não fui eu sozinha, né? Existe toda uma equipe de nutricionistas voluntários, né? E assim, deu super certo que agora a gente está com o segundo semestre também rodando desses treinamentos que a gente está dando. Bom, não satisfeita com isso, surgiu a oportunidade também de entrar para o grupo de fichas técnicas, né? Todos nós nutricionistas sabemos que um serviço de alimentação precisa de ficha técnica para conseguir ter um padrão, né? Um controle de custo melhor, enfim. E aí surgiu essa oportunidade, né? Então, assim, não ofereceram para a Daiane. Olha, pessoal, a gente está montando um grupo, quem tem interesse em estar colaborando e tudo mais, eu já falei, eu quero. E aí a minha supervisora falou assim, você tá louca? Você não tá certa, não é normal. Você tem muita coisa para fazer, você cuida da tua filial, você tem família e tal. Falei, não, eu vou dar conta. Se eu não der conta, eu levanto a mão, mas eu vou dar conta. Pois deu super certo, a gente montou a primeira parte das fichas técnicas e foi um sucesso, um sucesso. E aí, nesse meio tempo, eu vi e falei, poxa, realmente, eu sou tudo que eu imaginei que eu sou. O que está faltando agora para mim começar a realizar os meus sonhos? Conquistar o que eu sempre quis, né? Porque assim, a gente sabe que a valorização moral, eu tenho valorização moral. Eu tenho do meu corpo gerencial, a empresa, eu comecei a ser notada, né? Mas e a financeira, né? É o que o pessoal fala assim, o faz-me rir. Exatamente. Esse faz-me rir estava demorando, né? Demorou um pouco, demora para chegar. Então, eu falei, poxa, agora eu vou atrás do que realmente paga as contas, né, Ana? Porque potencial eu tenho, conhecimento eu tenho. Eu vou atrás do que eu preciso, né, financeiramente, para conquistar o restante dos meus sonhos, né? Daiane, E aí foi onde eu comecei. então, quando você olha para você, desculpa te interromper, mas é porque eu acho que esse é um ponto muito importante, sabe? Poucas vezes a gente vê profissionais falando que querem ganhar mais dinheiro. Porque parece que na nossa sociedade, mulheres não podem dizer que querem ter uma valorização financeira, que querem ganhar dinheiro para realizar seus sonhos. E conta, você pode contar que sonhos são esses que você gostaria de realizar? E que o dinheiro e que uma melhor remuneração vai poder te trazer? Conquistar o meu carro zero, né? O carro que eu quero. Comprar outra casa para mim, a gente tem casa própria, mas eu quero ter uma outra casa. Tirar as minhas férias para mim viajar para onde eu quiser, principalmente uma viagem no exterior, né?
e poder custear as terapias. Assim, meu filho tem as terapias, né, que ele precisa, mas é claro, não é da forma que a gente quer. Então, assim, acredito que foi um dos meus primeiros anseios. Falei, poxa, eu preciso dar uma qualidade de vida melhor para o meu filho. Então, começou com o Vicente. O Vicente me estimulou nisso. Falei, poxa, eu tenho capacidade de promover isso para o Vicente. E aí foi onde começou tudo isso. Aí eu falei, poxa, eu vou oferecer isso para o Vicente, mas eu também vou melhorar a qualidade de vida da minha família. E eu vou conquistar isso. Então começou com muito isso. Bacana isso, sabe, Daiane? Muito bacana você expressar isso, né? E aí, a partir do momento que você declarou isso, que você falou para mim, né, que foi no começo do ano, que você contou aqui agora mesmo para todo mundo, né, que você declarou isso, o que começou a aparecer na sua vida? Como é que foi? Ai, nossa, eu declarei, mas assim, e eu sou uma pessoa muito temente a Deus, né? Eu declarei, mas eu falei, Senhor, coloca na hora certa, tá? É a hora que o Senhor falar que vai dar certo, eu confio, eu vou. E aí, na hora certa, Deus mandou. Deus mandou, né, uma pessoa que eu já conhecia, há mais de 3, 4 anos, perguntando se a gente conhecia num grupo de nutricionistas que a gente tem. E eu falei, poxa, eu posso fazer o que ela quer. Foi onde eu, né, na maior ousadia, falei, olha, o que você precisa? Ela falou, eu preciso disso, mas será que você pode? Eu pensei em você, mas com a demanda que você tem, eu acredito que não daria certo. Eu falei, não, mas a gente pode conversar. E aí foi onde eu comecei a tratar com ela, né? Fiz várias reuniões, acho que fiz 3 reuniões, até a gente chegar num consenso. E o que E você, fechar um contrato. o que essa pessoa queria, que você achava que não dava conta de fazer? E o que acontece? Ela queria que eu ficasse mais presencialmente na Era uma empresa, empresa, né? Para é a justamente. empresa que você tem o seu contrato hoje. Exato. É Então ela imaginava que eu precisava estar mais presente para conseguir, né, dar conta da demanda que ela precisa organizar na empresa, né, Daiane, atualmente. e foi mais ou menos nessa época que a gente se conheceu? Foi. Na verdade, assim, eu te conheci há muito tempo, né? Eu sempre fui uma admiradora do seu trabalho. E, assim, a minha demanda é uma demanda bem extensa, né? Então, não é sempre que eu tinha oportunidade. Às vezes eu começava um assunto, não terminava, falava, poxa, essa menina não termina as coisas, né? Mas é por conta da demanda, né, que eu tenho. Mas, assim, eu já te admirava, já te seguia, e eu já começava a amadurecer a ideia de começar a ser consultora. Então, digamos que a Ana, ela tem 80%, né, de participação em tudo que eu estou começando hoje na minha vida, na minha carreira, né? Porque você falava, não, mas você tem que começar do jeito que você tá. Você não tem que esperar o momento certo. Eu falei, poxa, ela tá certa. Eu vou esperar mais o quê? Né? Então foi onde eu comecei a dar esses starts. Porque a Daiane, nós começamos a conversar, que eu tenho lembrança, antes dela se tornar minha aluna. Né? Eu tenho o hábito de cumprimentar os meus seguidores, né? De estar sempre ali fazendo algum contato. E eu me recordo que a Daiane conversou comigo que tinha essa possibilidade de conquistar um contrato de consultoria numa empresa, numa indústria. Se a gente depois puder falar do que é a indústria, né? Você fala. E só que ela não sabia como ela faria isso, porque ela trabalhava 44 horas e como é que ela ia fazer esse trabalho de consultoria. Como é que estavam seus sentimentos nessa época? O que você sentia nessa época? Eu já sentia que tinha dado certo, Ana. Eu sou uma pessoa muito positiva, né? Então, a partir do momento em que ela perguntou, eu já sentia que era para mim, aquilo ali era para mim. Então, eu agarrei aquilo como meu. Eu falei, isso é meu. Ninguém vai pôr a mão no que é meu. Assim como tudo que eu me predispus na minha vida, né? E aí, quando eu comecei a conversar com ela, e depois de todas as demandas que a gente foi listando para entender como seria, eu já consegui enxergar a Daiane ali fazendo a correria, que eu gosto, né? Mas eu consegui me enxergar. Falei, poxa, é aqui que eu vou começar. É aqui que eu vou começar a fazer meu nome na consultoria. E aí,
gente, foi muito interessante, né? Porque quando a gente começou a conversar sobre isso, eu falei, gente, eu não posso deixar essa moça perder essa oportunidade, porque então sempre vocês podem ver que sempre que alguém chega porque é quase todo dia, Daiane. Gente, essas 21 pessoas que Eu estão aqui, sei. quase todo dia aparece alguém que alguém chamou, a pessoa nem se deslocou para vender a consultoria. Alguém chamou ela para fazer um trabalho, mas ela não faz a menor ideia de como ela vai realizar aquele trabalho. E eu me lembro que eu falava, gente, eu não posso deixar essa menina perder essa oportunidade, né? Ela tem que Ah, você é uma agarrar isso com querida. unhas e dentes, porque ela vai, eu tenho certeza que ela vai fechar um excelente contrato. E foi. E várias dúvidas eu me recordo que você tinha, que são as dúvidas normais, né, de quem nunca fez um trabalho de consultoria. E uma delas era como que você ia precificar, né? Como que Exato. ia colocar o preço, que hora que você ia trabalhar, porque você achava que não conseguiria. Conta pro pessoal como é que você tá, como é que você desenrolou esse embrulho, esse presente para você. Bom, a minha demanda de 44 horas semanais não me permite muito, né? E além de ter essa demanda de 44 horas semanais, eu também tenho uma família, Sim. né? Tenho uma Dois casa, filhos. é, dois filhos pequenos. Então, o que que eu fiz? Eu trouxe a demanda do cliente para mim e diluí com a minha demanda. Falei, poxa, vocês precisam disso? Eu vou oferecer dessa forma. Atende? E aí a gente foi conversando, mas daria para você fazer isso? Falei, poxa, então o que eu fui entendendo? Que não era só a nutricionista que eles precisavam, eles precisavam de uma pessoa de confiança, uma pessoa que tivesse experiência. E ali eu fui cedendo nessa questão. Falei, poxa, então eu tenho isso para oferecer, então eu vou oferecer, né? E aí foi onde eu trouxe, eu diluí. Então, como que eu fiz isso? Eu não trabalho aos sábados, domingos, nem feriados. Porém, a empresa, né, essa empresa que eu presto consultoria, ela também não trabalha, não abre no domingo e nem feriado, mas abre sábado. Então, o que que eu fiz? Eu coloquei sábado a parte da manhã. Então, comecei a trabalhar aos sábados. Eu já tinha essa ideia de que ia acontecer isso, né? Porque nem todas as pessoas têm o sábado livre, né? Então, eu tenho a carga horária bem puxada, mas de segunda a Segunda a sexta-feira, sexta você né? trabalha de que hora, E Daiane? das 8 às 18, De 8 às 18. com 1 hora de Certo. almoço. E aí, o que que eu fiz? Então, na segunda-feira, né, eu tenho um tempo em que eu deixo meu filho nessa terapia, né, nas terapias dele, né, ele faz duas terapias, uma seguida da outra. Então, eu encaixei um horário ali. Não deixei de fazer a minha função, né, que é levar e buscar o meu filho, e encaixei a minha visita da segunda-feira ali. Durante a E semana, aí, na eu segunda-feira, você fica atendo até eles mais tarde, também. então, na rede, né? Na Exato. sua CLT, você fica até 9, né? Que você falou. Por causa Isso, até desse as 9 da noite. horário do seu Que já era filho, né? o Que você já padrão. tinha essa combinação. Então, você conseguiu aí nesse horário Isso, levar o seu filho à terapia, encaixou a consultoria, né, na segunda, encaixou isso. no sábado, encaixou em mais algum horário? E durante a semana, encaixei. Durante a semana, eu atendo eles, digamos que é um home Aham. office. Eu atendo eles no home office, por exemplo. Poxa, daí ele tem que lançar um pedido para Uhum. produção. Então, eu tenho acesso com eles. Então, o acesso que eu tenho com a empresa, ela é constante, né? Até porque o trabalho que eu faço é um trabalho administrativo. Então, por exemplo, eu tenho 1 hora de almoço, essa 1 hora de almoço é dedicada Aham. para o meu cliente. Então, por exemplo, como eu comentei para você, agora eu faço rotulagem. Eu não fazia Uhum. rotulagem. Então, eu me vi na necessidade de aprender a fazer rótulos, né? Ainda com a legislação nova. Então, comecei a estudar rotulagem. Então, todos os dias eu almoço e eu cuido de alguma questão que eu tenho que tratar do meu cliente. Então, eu dou esse suporte E para isso ele. mostra para gente uma das maiores vantagens da consultoria, que se chama flexibilidade.
Porque no seu Exato. trabalho de CLT, você teve a sorte de conseguir 3 horas, né, na segunda-feira. Por causa de todo o seu histórico, porque também isso não é muito comum de acontecer. Mas você tem que cumprir a carga horária depois, né? E não tem jeito, porque Não deixei de não. E nos cumprir, né? outros Não dias está deixei de ali, cumprir de o 8 às combinado. 18, ponto final. 1 hora de almoço, batido ponto, Exato. enfim, tudo ali certinho. Exato. Já na Bastante. consultoria, Exato. olha a grande vantagem que você conseguiu, né? Você conseguiu olhar a necessidade do cliente e colocar dentro dos seus horários, que hoje são muito poucos, hoje são restritos os seus horários. Mas vai ser Sim. por pouco tempo, né, Daiane? Sim. Por pouco tempo. Foi o que eu comentei com você. Eu comentei com você, né, que a síndrome da CLT tá me pegando, mas não me pega mais. Então, assim, querendo ou não, a gente tem um apreço, eu gosto de trabalhar na empresa que eu trabalho, né? Então, poxa, Daiane, você está indo para consultoria porque você não gosta da empresa? Não, pelo contrário. É uma empresa maravilhosa que me deu a oportunidade, me dá de aprendizado, assim, constante. Então, assim, se tudo que a Daiane não tinha quando entrou, o que eu conquistei foi com a empresa, porque te dá o suporte para você aprender, né? E eu fui atrás de tudo que a empresa tinha para oferecer de aprendizado. Então, nessa parte, em todas, na verdade, né? Eu sou muito grata. Porém, a gente entende que a questão de nomenclatura salarial não Não, depende só da valorização moral da não. Daiane, né? Existe, né, um parâmetro, existe um salário, um piso, né, que tem que ser pago, Uhum. né? E mesmo que eu seja uma estrelinha que brilha, eu não consigo receber muito Não. mais, né? Então foi onde eu falei, poxa, eu já decretei que tenha data, né? Porque a gente precisa, né? Falar, ó, até tal data. Então eu já coloquei essa data, né, na minha cabeça. E até lá eu tô, pra ser sincera, eu tô prospectando os clientes que eu não sei se eu vou dar conta de atender. Você sabe que você vai Mas eu dar tô conta, prospectando. né? Você sabe Sim, disso, porque eu existem dentro sei. da consultoria, Ó, existem inúmeras outras situações com as quais a gente pode lidar, porque não, a consultoria não depende exclusivamente da gente, né? Então, você exato. tem 2 horas, E 3 horas para atender um cliente, mas você pode atender inúmeros clientes naquelas mesmas 3 horas, porque à medida que você for crescendo, você vai ter outras pessoas trabalhando com você dentro da sua empresa. Então você não sim, ganha só pela sim, sua hora trabalhada, nem pela sua presença na empresa. Você ganha por como você vai conseguindo delegar as tarefas e os papéis, as atividades e ir fazendo crescer a sua empresa. Porque aí agora não é mais, né, a empresa do outro, agora é a sua empresa, né? Tem uma coisa isso mesmo. bacana que a Rose perguntou aqui, que a Rose também é CLT, né, Rose? O que é a síndrome de CLT? É a síndrome de não deixar a CLT, Rose, Rose. É o medo de não ser a feliz sem a Rose CLT. também é CP. A Rose está dentro da consultoria perfeita também, mas ela não estava naquele nosso último encontro. Rose, é o medo de Ah, sair e não conseguir ter um rendimento fixo, né? Que isso passa muito pela cabeça dos profissionais quando vão entrar na consultoria. É não conseguir abandonar a CLT de jeito nenhum. Ah, eu apanho, mas é lá que eu vou ficar. Olha lá, a Rose vive essa síndrome. A gente já conversou outras vezes e a Rose vive mais ou menos isso. E aí, Daiane, quando você realmente. Um ponto importante, ó, 31 anos que a Rose está lá na CLT. nossa, Rose. E ela agora ela tá igual você, ela tá decretando. Eu já conversei Isso aí. também com a Rose e ela tá bem firme. Uma coisa importante nesse contrato, gente, que a Daiane fechou, desse primeiro contrato dela de consultoria, foi um ponto que eu me recordo que a gente conversou enquanto a gente estava nessa fase pré, né? Pré-entrada dela dentro da CP e pré-entrada dela no contrato, que era conversar, perguntar
que você precisa? Não é, quando a gente vai, às vezes eu vejo a ansiedade que a gente tem de fechar o nosso primeiro contrato, a gente acaba não entendendo exatamente o que o cliente quer da gente, nem o que a gente pode fazer por ele, e nem que a gente pode ajustar, porque a gente é tão CLT, porque CLT é assim, você trabalha para mim de 8 às 18 e faz isso. Ponto. Na consultoria, não. Na consultoria, você precisa alinhar com o cliente, né? Você vai escutar o cliente. E que foi isso que a Daiane fez com muita maestria. Ela soube escutar o cliente e soube ir adaptando a realidade dela à necessidade do cliente. E foi por causa disso que a Daiane fechou um contrato muito bom para quem está fechando o primeiro contrato de consultoria. Ela fechou um contrato muito bom, porque ela fechou um contrato que dá uma carga horária bacana para ela. E um financeiro nesse primeiro contrato, vamos e convenhamos, foi muito bom, Daiane. Sim. Foi um valor muito bom. Daiane conseguiu fazer um fechamento de contrato assim, para o primeiro contrato dela, muito bom. Então, depois não sei se você pode contar, né, Daiane? Mas enfim, para as meninas verem que isso é possível. Porque, às vezes, a gente tem na cabeça da gente que nós... Sabe que certa vez eu recebi uma colega, né, falando para mim, nossa, você acha mesmo que ganhar 10 mil reais é possível? Você acha que um nutricionista vai ganhar 10 mil reais? Você acha? Eu acho que isso é uma enganação, né? E muitas pessoas acreditam isso. Muitos colegas acreditam. Tem essa crença de que a gente não pode ganhar 10 mil. E eu acho que a gente realmente não pode ganhar 10 mil mesmo. A gente tem que ganhar 30 mil, 50 mil, 100 mil. Não é 10 mil. Eu acho que 10 mil é para ser o nosso piso. Não é para ser... Esse não é o que a gente almeja chegar lá para dar o próximo passo. Então, eu realmente acho, como eu falei para ela, não, você tem razão. 10 mil é muito pouco. Eu acho que não, que a gente não deve ganhar 10 mil. A gente tem que tirar 30, 50 mil reais, pelo menos. Porque aí, a hora que você tem a sua empresa, é mais ainda o seu faturamento, né? Que aí é diferente, é outro patamar. E a Daiane acreditou nisso, né? Você acha que você vai ganhar 10 mil, Daiane? Com certeza. Isso, assim, a questão dos 10K, né, que a gente imagina, que a gente prioriza, é um sonho, mas eu falo assim, eu falo para as minhas colegas, inclusive eu sou uma pessoa que motiva muito elas, né? Não sei se tem alguma amiga minha aqui que tá me ouvindo. Pra ela agora. Eu sei que tem gente amiga da Daiane aqui. Sejam bem-vindos todos. Então, eu falo assim, poxa, nós somos tão desvalorizadas, né? A nossa profissão, ela é vista como uma cozinheira que estudou, isso. Né? E não é isso. Então, assim, eu falo para as minhas amigas, até para minha família, eu falo assim, eu não estudei para ficar só nisso. Eu almejo coisas grandes, né? E quando eu vejo que eu tô esperando alguma coisa na empresa, e isso vai demorar, já briguei muito, nossa, tanta coisa que eu já reivindiquei e tudo mais, eu falei, poxa, daqui não vai sair. Então, se não vai sair, vai ser por outro jeito. Então, não é para mim isso daqui. Meu futuro é outro, meu caminho é outro. Então, assim, 10K vai ser esse ano ainda, em nome de Jesus. Sim. Daiane, quando você entrou na consultoria perfeita, como foi assim a sua entrada na consultoria perfeita? Em que momento você estava do seu contrato? Como foi isso? Foi bem no comecinho, né? Porque assim, eu estava de férias, né? Eu entrei de férias no mês de julho, né? Mas antes eu já estava vendo isso. E aí, antes de fechar o contrato, eu falei, olha, tudo bem, a gente vai fechar, porém eu estou de férias, vou até viajar, né? E aí, quando eu retornar, eu começo. Eles, não, tudo bem, não tem problema. E aí eu falei, poxa, eu sei de tudo que eu tenho que fazer, né? Eu sei manual, tudo, mas tá tudo assim, dentro de uma caixinha que tá na empresa, por exemplo. A empresa faz assim, que é o trabalho. E como que eu vou trabalhar sem empresa? Eu falei, poxa, eu não quero fazer errado. Eu sei que eu tenho competência, que eu tenho aptidão para realizar isso, mas eu preciso de ajuda, né? Em outros momentos da minha vida, eu falaria, não, eu sou esperto o suficiente para caminhar sozinha.
Hoje eu já entendo que não, que eu preciso de ajuda. E foi onde eu falei, poxa, a Ana tá lá o ano inteiro, eu tô assistindo as lives da Ana. Tô o ano inteiro seguindo a Ana. Eu vou comprar o curso da Ana. Então, o que que eu fiz? Eu falei, poxa, e como uma boa mãe, né? A gente não pode dar um passo maior que a perna, né? Falei, primeiro, eu vou fechar o contrato. Quando eu fechar o contrato, eu vou comprar o curso da Ana. Por quê? Porque eu vou fazer com muita maestria tudo que eu imaginei para minha consultoria. Minha consultoria vai ser assim, vai ser, já está sendo maravilhosa, né? Vou começar com o pé direito. E foi onde eu falei, poxa, agora eu vou. Dei um trabalho pro Jader, é o É o Jader, né? Jadson. Jadson, nossa. O Jadson me colocou até um apelido, porque eu falei pra ele assim, Jadson, uma vez um cara me chamou, falou que eu sou igual antibiótico. Aí ele, por que, Daiane? Por que que você é igual antibiótico? Falei, porque eu só apareço ou de 8 em 8 horas ou de 12 em 12 horas. Ele, sim, achou Ele ficou um barato, né? doido. Falei, não, agora a gente vai fechar agora, Jadson, né? E ele falou assim, então tá, nossa, eu não tô nem acreditando, a Ana não vai nem acreditar, porque você, nossa, eu achei que você não ia ficar, enfim. E acabei ficando, fechei o curso. Na verdade, eu já tinha esse desejo, eu só não tinha o tempo para prestar atenção, para entender como que eu ia fazer. Até eu conseguir fazer isso. E aí, quando você entrou, Daiane, como que a gente pôde... O que que você sentiu, assim? Como você disse, né? Eu não queria ir sozinha. Eu já sei o suficiente que ir sozinha talvez eu vou gastar mais tempo, que vai sair mais caro para mim, né? Então, como o curso tem te ajudado? Tem me ajudado a colocar em prática o que eu preciso. E às vezes, naqueles pontos que a gente tem o vício da CLT, de mostrar o trabalho, por exemplo. Se eu chegar na empresa hoje e falar assim, olha, a gente não vai fazer hoje o tutu de feijão e pronto, acabou. Todo mundo entende por que não vai fazer, porque a Daiane falou. Então, eles entendem, né, da questão do meu profissional, porque eu tomei a decisão. Mas se eu chegar para o cliente, olha, você não vai poder deixar a tua empresa sem sabonete. Ele vai me olhar e falar assim, como assim? Quem é você para falar isso para mim? Então, isso já foi uma diferença, né? Porque para mim eu falar estava tudo certo, mas não é bem isso. Eu precisava mostrar para o cliente que eu tenho conhecimento. Então, o que o curso tem me trazido? A dinâmica de conversar, de mostrar o meu trabalho, de ter os passos, mostrar as ferramentas para o cliente. E isso tem me ajudado bastante, porque o fazer, eu sei, mas assim, eu preciso de alguém que pega na minha mãe e fala, vamos, eu vou te ajudar, né? E aí eu falo assim, Ana, você é minha mãe da nutrição. Porque quem seria de mim, né? Das coisas que eu já ia fazer errado. Eu, Ana, o que eu faço? Você, não, faça assim vai dar certo. E assim, foi maravilhoso. Você sabe que eu sou assim, super grata a você, Sei, né? eu também. Mas, gente, foi um dia... A Daiane, quando comprou o curso, ela ganhou uma mentoria, né? E aí, nessa mentoria, ela simplesmente tinha uma reunião que ela não sabia, que ela achava que a reunião nem devia acontecer, a nossa famosa reunião de alinhamento. Exato. E aí a Daiane ficou quantas horas na reunião, Daiane? Acho que foi umas Nossa, 2 horas, não foi? 7, Mais, né? não, 5 Gente, horas. 5 horas. Na véspera da reunião, a gente teve um alinhamento, eu e ela. E eu falei, a Daiane querendo ir pro técnico e fazer coisa técnica e tá, aquela coisa de Nutri de One. Ai, que tem que fazer relatório, eu não sei onde que eu fiz o relatório, que checklist, que relatório, checklist, planilhas. Eu falei, Daiane, calma, bem, calma. Calma, Beth. Minha filha, você tem que parar agora, você tem que conversar de novo agora com o seu cliente, você tem que alinhar muitos pontos com o seu cliente antes de você começar. Ela já queria ir naquela loucura, começar. E aí a gente deu aquela... Ai, a Daiane, será que o cliente quer conversar, não era? Será que o cliente quer conversar? Será? Foi. Eu confesso que eu fui assim, eu confiei, né? Falei, não, a Ana falou, a água parou, eu vou. Mas assim, eu confesso que eu falei, meu Deus, e se ele mudar o roteiro?
que vai ser de mim? Porque eu só sei falar isso, né? E eu não sei se eu vou dar certo, porque eu quero já fazer, eu já quero pôr a mão na massa, eu já quero comprar, eu já quero levantar custo. E a Ana, não, vá devagar, você precisa conversar com o cliente. E eu Passo a falei, gente, será passo que ele vai antes querer me disso, escutar? Daiane. Calma que tem um passo a passo. Eu já vivi isso, não é 2 meses nem 2 anos, são 20 anos. Centenas de clientes, eu já sei. Não que eu Não, tenha, gente, o a melhor não foi verdade. isso. O melhor foi que quando acabou, eu saí de lá assim, eu falei, gente, como a Ana sabia? Gente, ela tinha total razão. Se eu não fizesse isso, ele nunca ia imaginar o conhecimento que eu tenho, né? E aí, inclusive, ele ainda falou assim pra mim, falou, nossa, você não quer trabalhar comigo? Eu falei, não, eu quero viver de consultoria. Então, gente, não que eu tenha o conhecimento de tudo e que tudo que eu falar vai acontecer. Mas acontece que quando você tem, como eu fui desenvolvendo um método, com um jeito de fazer, e vai testando, e vai testando, e vai testando. Quando você sai fora, o trem dá errado, você fala, não. Tem algumas coisas que realmente é necessário um passo a passo antes de fazer algumas mudanças, né? Como é o caso, até foi o caso da barba, né? Que eu do rapaz da barba. E às vezes a gente, como Colaborador. Nutri de Anja, quer chegar arrancando a barba de todo mundo, os adornos de todo mundo. E como nutricionista de consultoria, você vai ter que viver algumas situações antes de chegar até lá. Porque senão você pode acabar perdendo a sua consultoria por causa de uma barba. Então, a gente tem que Exato. ter essa flexibilidade, esse jogo de cintura, né? Na nosso último encontro foi maravilhoso, gente. No último encontro da consultoria perfeita na quinta-feira. Daiane hoje já tem outro nível de problemas, né? Completamente diferentes. Por Sim. exemplo, ela levou para a gente a análise para fazer uma análise de um layout da indústria, né? Então, já está no outro patamar agora, essas dificuldades que a Daiane agora já está enfrentando. Então, é muito gratificante, assim, Daiane, para mim, ter você hoje aqui, né, na live. Eu também fui Nutri de One, né? Eu fui Nutri de One, foi meu primeiro emprego, foi num hospital. Depois eu saí, fui para algumas unidades pequenas de restaurantes e depois eu fui para uma grande unidade onde a gente servia em torno de 1.800 refeições almoço em Brasília, que era para o Banco Bradesco. Então, para mim também foi ímpar ser Nutri de One, mas incomparavelmente melhor é ser Nutri de consultoria. E muito melhor ainda é ser empresária do ramo da consultoria. É poder empreender nessa área e hoje ter a empresa que tem seus consultores, que tem a equipe trabalhando, que roda sem a minha presença mão na massa, que roda só com a minha estratégia, com a minha supervisão. E trazer você e todos vocês que estão aqui presentes hoje, né, prestigiando a Daiane, que também tem esse sonho, né, de viver da nossa profissão, porque eu sou nutricionista. Eu não falo que eu sou empresária, né? Qual é a sua profissão? Eu sou nutricionista, uma nutricionista que galgou novos espaços, que tem um faturamento, né, que eu nunca imaginava na minha vida e que posso hoje ajudar outros profissionais com o meu curso. Eu tenho o curso pago, mas tenho o curso gratuito que começa amanhã. Tem as minhas lives, que todas têm conteúdo, ou seja, de alguma forma ou de outra, eu contribuo para a minha profissão e para a categoria dos meus colegas. E eu vejo hoje que eu trouxe uma pessoa que tem muito alinhamento comigo, com o jeito de pensar, que fui à luta e vou fazendo, correndo atrás, né? Me arriscando de toda forma, e a Daiane é assim também. E essa inspiração que eu trouxe para vocês hoje, gente, para que vocês não tenham medo de seguir adiante. Vocês não tenham medo de se expor, de correr riscos, porque vale a pena. Vale a pena a gente olhar para trás e falar, nossa, olha o que eu conquistei. E a Daiane faz isso, né? Você não tem medo, né, Daiane? Aliás, tem medo,
Mas vence o medo. Eu tenho, sim. Igual você citou agora, o medo de se expor, né? Eu acho que o medo de expor, às vezes, o meu pensamento, a situação, eu falei, poxa, ela errou, ela estava errada, né? Não deu certo. Então, esse medo me perseguia. Eu falei, poxa, isso não vai andar comigo mais, isso não me pertence. Eu não sou uma pessoa medrosa, eu tenho meus medos, mas eu tenho mais coragem O do medo que te medo. Então, foi funciona, onde eu né? resolvi isso. E aí, nesse meio tempo, inclusive, eu preciso elaborar um manual ainda, né? Porque eu tenho um manual de boas práticas para fazer. Inclusive, amanhã, após o meu trabalho, às próximas 18 horas, eu tenho visita de um cliente, que eu Esse vou é lá outro, fazer o meu né? checklist, tirar Esse as é outro. fotos. Esse é Olha só, gente. outro. Esse é um futuro cliente também. E aí eu vou visitar esse cliente. E assim, o interessante é o que assim, o que me deixa mais contente, o que me motiva mais é saber, é você ver que o cliente, ele te procura porque ele sabe que você tem conhecimento, ele conhece o seu trabalho. Então, por exemplo, hoje, a dona, né, dessa panificadora, que eu vou elaborar o manual de boas práticas, ela falou, ó, você vem amanhã, é isso mesmo, eu tô te esperando, tá? Então pensa o cuidado dela ligar para mim, mandar uma mensagem, de entender se eu vou mesmo, o que eu vou Como que você fazer, o que eu conquistou essa preciso, panificadora, né? Daiane? Essa panificadora é a panificadora que eu pego o pão para a empresa. E aí, Isso foi ela é uma bem, bem querida, porque técnica, quando eu brigadeiro, fui, né? foi bem técnica brigadeiro. O que aconteceu, na verdade? Quando eu fui captar fornecedor aqui de panificação para a cidade, para fornecer os pães e tudo mais, eu tive muita dificuldade no cadastro, porque a empresa precisa de uma documentação mais criteriosa, né? E aí eu não encontrava, né? Às vezes tinha a nutricionista, mas não tinha uma aula de boas práticas, não tinha toda a documentação, e eu não conseguia. E aí, de repente, pertinho da empresa, eu falei, poxa, e essa panificadora aqui escondidinha, né? Já tinha aparência bonita, mas eu nunca prestei atenção nela. E aí logo eu entrei, fiquei muito admirada com a limpeza, a organização, os processos, o cuidado, a atenção dela. E ali eu cadastrei ela para fornecer o pão, os pães, né, e salgadinhos e tudo mais para a empresa que eu trabalho. E nesse meio tempo, digamos que eu sempre tive um vínculo profissional muito bom com ela. E aí um belo dia ela me encontrou e falou, nossa, eu tô precisando tanto de uma pessoa, tô cansada e tudo mais, tô de uma pessoa que me ajuda com escala, para ver se tá certo, porque o pessoal tá errando em fazer o brigadeiro, o café. E aí eu olhei para ela e falei assim, eu sei fazer isso. Vamos marcar um horário que eu vou lá pra gente combinar. Você me fala o que você precisa e eu vou lá, a gente vê o que a gente faz, mas eu faço isso. E aí eu fui. E no momento que eu fui, conversei com ela, ela achou o valor muito alto, que não era o momento. Falei, bom, então a gente pode fazer só um manual de boas práticas. A gente faz o manual porque você precisa entregar para esse cliente, né? Porque ela fornece para outra empresa que precisa do manual de boas práticas. E aí foi onde eu fechei o manual com ela. Fiquei um bom tempo negociando. Ela, não. Foi onde eu te perguntei, Ana, você acha que tá caro? Ana, não, vai de um jeito. Mas como que é? E eu fui até eu fechar com ela. E aí eu fechei com ela, mas eu sei que é um cliente que se eu falar assim, olha, eu não estou mais na empresa, você quer que eu dê o suporte para você e tudo mais, eu tenho certeza que é um cliente que vai fechar comigo, né? Porque já conhece o meu trabalho, a gente já tem até uma questão profissional bacana, um contato profissional bacana. Então, já tenho mais esse manual para fazer. E fora os rótulos, senhor, agora eu tô com rótulo também. Pois é. Tá vendo, gente? Às vezes, quando a gente fala em prospecção, né? Muitas vezes o cliente está na nossa cara. Igual esse, né? Uma panificadora que ela tem contato com muita frequência, que está próximo, né? E a gente perde oportunidade por não ter nem coragem de perguntar, muito menos coragem de falar o que a gente faz, de oferecer o trabalho, que não precisa ser uma coisa pesada, formal. Não, a gente pode ser mais leve, mais simples. Conversa. Será que eu consigo? Nossa, me fala o que você precisa, talvez eu consiga te ajudar.
Gente, tem uma coisa que a Josi falou aqui que eu tô impressionada, eu tô até preocupada. A Josi falou assim: eu vim para Cancún trabalhar de nutricionista através da Ana, que me incentivou com o primeiro vídeo que eu assisti no YouTube. Meu Deus, a menina tá lá. Ô, Josi, eu não sabia que você tinha ido para Cancún, porque se assiste um vídeo meu, você precisa me contar isso melhor, Josi. Você tem que me contar isso. Arrasou, Josi. Foi para Cancún, gente, trabalhar. Essa é demais. Ó, a Vília tá falando assim: tô muito feliz por você, Daiane, parabéns. Você merece tudo que você tá conquistando, né? Você conseguiu realizar seu sonho. Que bacana, gente. Albertina, colega nossa, Lívia Caldeira. Tem a William, seu tio, Daiane, que ele chamou de sobrinha. Isso. É. A Solute Qualidade, tenho como lema na minha vida: tá com medo, vai com medo mesmo, que a Daiane estava falando justamente isso, né? A Fabi, com os erros que a gente aprende, que aprendemos, né? Muito bacana essa história, Fabi, colocando aqui. Tem alguém que eu acho que era Fabi, dar valor ao nosso trabalho. A Sheila profetizou que esse ano também vai fazer os 10K, gente. A Rose também. E tem alguém que eu acho que deve ser alguma pessoa muito querida sua, mas eu já acho ela. Então, eu acho assim que seus pais devem estar muito orgulhosos de você, Dai. Olha lá. Espero que sim, tio. A Martiele, né? Tenho muito orgulho de você, que bacana. Daiane, você já fez muitas lives? Não, eu só fiz com você. Não tenho preparação nenhuma. Live, gente, preparação nenhuma. Céu, que maravilha! Primeira eu adoro live. trazer meus alunos, gente, para fazer a primeira live. Porque depois que faz a primeira, é tão gostoso a gente fazer live, é uma conversa tão agradável que a gente tem. E eu não sei, eu amo fazer live. Vocês já viram isso, né? Por mim, eu fazia live todo dia. Mas é gostoso, é uma oportunidade que a gente tem de mostrar o que a gente faz, o que a gente é, o que a gente pensa, de incentivar as pessoas. E eu não sei se eu tinha muitas coisas para perguntar para a Daiane, mas eu sei que ela tá 10h20. Essa menina trabalhou até às 9, gente. E Daiane, eu quero que você fale assim um pouco, uma mensagem mesmo, né, para o pessoal, para os nossos colegas, né, que às vezes estão se sentindo tão desmotivados. Porque, na verdade, o que me trouxe para esse Instagram foi justamente isso. Foi quantas mensagens começaram a chegar para mim de colegas que estavam desistindo da nutrição. E eu sou tão apaixonada pela nutrição, eu amo tanto ser nutricionista, eu tenho tanto orgulho de ser nutricionista, e eu não sabia que existiam tantos nutris desmotivados e que não, sem se encontrar, né? Então, o que você gostaria de falar, Daiane? Bom, o recado que eu quero dar, né, para os meus colegas, até para as pessoas que não são nutricionistas, é que não desistam, principalmente para os nutris, não desistam da nutrição, né? Eu nunca desisti, né, da minha profissão, mesmo sendo muito desvalorizado, a gente ser desvalorizado com engenheiro, às vezes com veterinário. E eu falei, poxa, não, eu não vou desistir, porque quando eu comecei a faculdade, eu sentia muito orgulho de estar com aquele jaleco, de falar, poxa, eu vou ser nutricionista, né? Eu já vi aquele peso, não aquele peso, mas uma responsabilidade, né? Então eu já senti essa responsabilidade. E assim, ao decorrer da minha profissão, é claro, não foi nenhum mar de rosas, né? Inclusive eu já passei por muitos altos e baixos, né? Mesmo quando eu tive meu negócio, empreendendo, na profissão que eu estou agora, na empresa. E foi onde eu decidi, falei, poxa, eu vou ser feliz com o que eu sonhei para mim. Eu sou capaz, né? E aí eu vejo, inclusive, às vezes, colegas que estão desmotivados. Eu falo, poxa, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Não é possível que não tem nada que você não goste de fazer dentro do que você estudou. Então, se não é na nutrição, faça no que goste, mas faça. Então, assim, por muitas vezes, eu não vou mentir, eu pensei até no ano passado em deixar de trabalhar como
nutricionista, né? Trabalhar como outra coisa, até por conta da questão de gestão de pessoas, que é muito complicado, né? A desvalorização. Eu acho que são muitos fatores que vão sempre pensando, estão lá martelando, olha, é assim, ó, a vida é assim, é cruel. E eu falei, pô, e eu pensava assim, poxa, é impossível que seja só isso. Eu não estudei para ficar nisso, né? E aí eu falei, eu vou mudar a minha vida, e eu vou mudar com a minha profissão. Então esse é o meu recado, não desista, façam o que vocês amam, enxerguem com outros olhos. Eu sempre enxergava assim, poxa, eu não tenho isso. O que está faltando para mim? Eu enxergava sempre o que estava faltando. Eu não enxergava, eu sempre via o copo meio que vazio, a metade do copo vazio, né? Eu não vi o que eu Uhum. tinha, né? Então eu não prestava atenção, não que eu não dava valor, eu não prestava atenção no que eu tinha. Então eu não prestava atenção no potencial que eu tinha, que eu estava escondendo, estava camuflando, estava deixando de lado. Então eu falei, poxa, eu tenho tudo isso. Por que eu não posso seguir? Por que eu não posso ser Uhum. diferente, né? E aí a vergonha, né? Às vezes eu pensava assim, poxa, mas eu tenho o meu jeito, né? Eu sou uma pessoa falante, né? Ser uma pessoa que faz muitas amizades e tudo mais. Isso é uma. Não sei se as pessoas vão gostar. E eu coloquei na minha cabeça, falei, poxa, quem gostar de mim vai gostar de como eu sou, né? E as minhas qualidades, elas vão se ressaltar. Os defeitos a gente tem, todo mundo tem, né? Mas eu declarei para mim que isso não ia ser mais um obstáculo na minha vida, né? E a partir do momento em que eu virei, né, a minha forma de pensar, eu mudei a minha cabeça, eu virei uma chave, que eu comecei a enxergar as oportunidades. Hoje mesmo eu prospecto cliente andando na rua. Eu tô terrível, eu tô terrível. Se alguém me perguntar de rótulo, eu saio dando meu telefone. Então, assim, eu não perco mais oportunidade do que antes eu falava, ah, não sei se eu posso, eu tenho tanta coisa para fazer, eu tenho 2 filhos, então parecia que eu tinha um peso. E eu resolvi, eu vi que não era um peso. Falei, poxa, eu tenho, mas isso não me faz incapaz de conquistar o que eu quero, né? Nossa, hoje eu tenho outra visão, outra visão. Mas o meu pessoal, ele caminhou junto com o meu profissional. Então não adianta a gente querer falar assim, poxa, eu quero ter uma carreira bacana, mas o meu pessoal tem que acompanhar, que é a cabeça. Como que tá os seus pensamentos? Como que tá, como que você enxerga o mundo, né? Porque a gente sabe que o mundo é cheio de coisas ruins, cheio de injustiças. Mas como que eu estou vendo Uhum. isso? Como que é a minha percepção do que eu posso mudar? Tá certo, existem pessoas que tiram vantagem de coisas que a gente nunca imaginava. Mas e eu? O que eu vou fazer para que seja diferente, né? Então, assim, eu acordei para falar a verdade, Ana. Falei, eu tenho saúde, eu sou disposta, né? Eu tenho conhecimento, eu amo o que eu faço, eu vou em frente. Então, eu decidi que eu vou ser muito reconhecida, né? Eu sempre falo isso quando vem no meu íntimo, quando eu estou nas minhas orações, que dessa vez eu vou fazer tudo que eu tenho vontade. Então, a primeira é ser reconhecida na minha carreira, com o que eu estudei, com o que eu almejei para minha vida, né? E como que eu vou conquistar isso? Então, eu comecei fazendo trabalho de formiguinha. E aí, tô aqui eu hoje, né? Abrindo a semana dos nutricionistas, né, com você. Já cansei de rasgar cedo, vou rasgar de novo, que é a minha maravilhosa, é a minha mãe da nutrição, né? O que seria da gente, o que seria de mim sem você, Ana? É, é um prazer, né? Você não sabe a satisfação que foi para mim receber o convite, né? Com todos os meus temperes, né? Saio 9 horas, venho, coloco as crianças no cantinho, né? A gente tem as dificuldades, mas eu pensei, poxa, eu não vou desistir, não vou falar, não, não vai dar certo porque eu trabalho. Eu falei, não, eu vou fazer do jeito que eu estou, do jeito que dá, mas eu vou fazer. Estou aqui, grata, mas muito grata mesmo pela E eu tô oportunidade. mais grata ainda, Daiane. Muito mesmo, por você ter aceitado, né, o convite de vir conversar comigo, com os nossos seguidores, contar toda a sua história, passar essa mensagem tão bacana de otimismo, essa mensagem de fé, com esse propósito de vida, com foco, com determinação
Então, eu sinto, assim, muito orgulhosa, né, de ter você, de ter todos os meus alunos, sabe? Para mim, eu que tinha um sonho de infância de ser professora, hoje é como se eu estivesse realizando aquele sonho de infância. Eu dava aulas para aluninhos imaginários, eu tinha um quadro negro com os giz, os meus caderninhos, aquele tanto de coisa. E hoje eu tenho vocês, né? E saber que eu posso passar a minha experiência para vocês, a minha vivência, os erros que eu cometi, os erros que eu cometo, porque quando eu cometo erros, eu vou lá na nossa aula e falo, gente do céu, hoje foi terrível, a gente cometeu esse erro, né? Os ganhos que a gente Uhum. tem, as saídas que a gente encontra para o dia a dia, para os desafios que a gente encontra. Então, isso para mim é muito gratificante. É mais do que uma profissão hoje. É mais do que um trabalho, né? Hoje eu tenho uma escola de cursos, né? A gente vai aumentar nossos cursos e tudo, mas isso tem um propósito de vida junto. É mais do que o trabalho. E o trabalho, além de tudo, é ele que nos dignifica, né? Então, quem somos nós sem Isso. o trabalho? Especialmente quando a gente não vê o trabalho como um fardo, que é o que você está falando aí, Uhum. Daiane. Você não está vendo os seus 2 filhos como um fardo. Você não está vendo as 44 horas da CLT como um fardo. Você não está vendo um cliente problemático como um fardo. Não. Você está vendo isso como uma oportunidade. Porque é isso que a vida nos apresenta com as dificuldades. As dificuldades Exato. que se apresentam para nós são para que a gente olhe e fale: nossa, me foi apresentado isso, eu vou ser capaz de resolver. Eu vou pedir ajuda, às vezes eu vou fraquejar, porque eu não vou, né? Mas eu vou conseguir, eu vou dar o meu melhor. E é isso que eu acho que faz total diferença. Então, eu que sou muito grata hoje por você estar aqui abrindo a nossa semana do Dia do Nutricionista, com todo esse otimismo, essa disposição, essa coragem, esse ânimo. E eu espero brevemente fazer uma nova live com você, onde a gente vai tratar de vários assuntos aí para você você ser a professora, né? Você ser a mentora aí dos nossos ouvintes, das pessoas que estão com a gente. E eu te agradeço muito. Eu acho que a gente chega ao fim, né, da nossa live. Se você tem alguma coisa que ficou por falar, você pode dizer. Só agradecer. Que sorte a nossa ter você na nossa vida. Quem participa, quem tá no grupo da CP, né? Sabe o quanto que você é carinhosa, que você é uma mãe que pega a gente pela mão mesmo e fala, olha, não, faça assim. Olha, umas dúvidas que tem hora que eu falo assim, gente, elas não estão perguntando isso. Mas eu falo, não, é porque eu sei, né? E a Ana vai lá com toda a delicadeza, toda a paciência do mundo, instrui. Eu falo, gente, quem que faz isso hoje pela gente? Se não é uma pessoa que já passou, que tem a humildade, né, de estar ensinando. As pessoas podem pensar assim, ah, mas é o financeiro. Não é o financeiro. Porque quem está no grupo sabe que é o amor pela profissão, que é a vontade de ajudar o próximo, de que o próximo cresça também. E hoje em dia, a gente não encontra pessoas assim, né? A gente está cercada de pessoas que, se eu tiver meu conhecimento, eu seguro para mim, né? Então, eu falo assim, em nome das meninas, né, de todas as pessoas que estão com você, é uma sorte a nossa ter você como nossa mentora. Eu sou eternamente grata a você. Sabe por que que eu acho que isso acontece? Quando eu me formei, quando eu entrei para a faculdade, meu grande sonho não era casar, não era ser mãe, não era nada disso. Era ter uma profissão. Eu queria muito ser uma profissional muito reconhecida, desde muito pequena. E aí, quando eu me formei, o curso de nutrição era um curso desconhecido. Há 37 anos atrás, 36 por aí, né, já nem perdi as contas, o curso de nutrição era completamente desconhecido. E a gente precisava se unir muito para poder conseguir um espaço ao sol. Hoje, é muito, apesar das pessoas às vezes acharem que a concorrência é muito grande, e não é muito mais fácil da gente conseguir um emprego. Imagine eu, quando comecei a consultoria, no ano de 2002.
Nem RDC 216 tinha surgido ainda. Quem estava era a 275. A 275 foi em outubro. Eu conquistei meu primeiro cliente em outubro. Foi junto com a 275. Imagine que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Se a gente não se agarrasse umas às outras... E eu tive um grande apoio de uma colega que mudou para São Paulo. Ela se formou comigo, a Patrícia Bertolucci. E nós formamos só 4 meninas. Eu tinha 21 anos quando eu me formei, né? E aí, quando a Patrícia... Quando eu fiquei 10 anos parada... E eu liguei para a Patrícia e falei, Patrícia, eu quero voltar para nutrição. Ela falou, Ana, até que enfim, né? Você acordou, você era a melhor aluna da turma. Como que você parou, largou, abandonou 10 anos? Eu falei, mas eu não sei por onde começar, Patrícia. Ela falou, vem para cá que eu te ajudo. E ela não mediu esforços. Gente, eu vendi minha casa. Eu vendi meu apartamento. E com esse dinheiro, eu fui para São Paulo. E aluguei uma kitnet. E corri atrás da Patrícia e colei nela. E eu sou eternamente grata a ela. Eu nunca vou poder agradecer a Patrícia o tanto que ela me ajudou. Eu não sei, Deus vai me dar uma oportunidade de algum dia poder retribuir. Então, o que ela fez por mim e outros profissionais quando eu voltei para cá, para Anápolis, era o que eu quero fazer para outras pessoas. E eles todos fizeram sem intenção. Sem intenção financeira ou isso, aquilo. Não. Simplesmente fizeram. Então, eu acho que o que eu quero oferecer para vocês é retribuir o que eu um dia recebi. Né? E aí, eu acho que tem um outro aprendizado rápido, que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, né? Então, Exato. eu acredito piamente, seguramente nisso. E eu tenho certeza que, de alguma forma, eu serei recompensada. Até porque quem sabe o valor do meu curso não vale as horas, por exemplo, um encontro semanal de 2 horas. Né? É muito maior o que eu, né, naqueles momentos ali. Muito, né? muito, São muito mesmo. mentorias valiosas muito mesmo. que a gente tem. Né? E troca. Material maravilhoso. O material é perfeito. Então, assim, que bom, né? Que bom que o que eu vivi eu posso passar para vocês. E eu posso continuar aprendendo. Porque, como eu disse no começo, eu não detenho todo o conhecimento. Então, eu tenho que continuar aprendendo, né, gente? Senão eu vou ficar para trás. Se eu não, isso é uma coisa que eu não quero. De jeito nenhum. Como diz minha mãe fala, eu quero morrer na máquina de costura. E eu quero morrer dando aula. Então, numa sala de aula, eu quero estar lá no meu último dia de vida. E é assim que eu espero chegar. E, gente, muito obrigada pela presença de todos, pelas pessoas que estiveram aqui, que são seguidores da Daiane, pelos nossos colegas nutricionistas. Parabéns antecipado para todos nós. Vai ser um dia maravilhoso, quinta-feira. E amanhã, o nosso curso gratuito, que é um pouco do que eu posso oferecer para vocês, né, como o dia do nutricionista. O curso gratuito começa amanhã, com a live aqui no Instagram, terça, quarta e quinta. Meus alunos da CP podem vir, porque tem conteúdo novo aqui também, tá? Então, todos serão muito bem-vindos e eu espero todos vocês amanhã. E muito, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Brevemente, quero te visitar aí em Barretos, ano que vem. Venha que a gente vai... Nossa, você vai amar, Ana. Eu tenho certeza. Amar. Gente, parece que eu recebi... Tomara que seja um elogio. O William disse que eu lembro a nossa primeira dama, Michele Bolsonaro. Eu achei um elogio. Obrigado, William. Parece o corte do cabelo, assim, o jeitinho lembra mesmo. Ai, obrigada. Gente, então até amanhã, porque essa semana tem live todo dia do jeitinho que eu gosto. Um beijo. Daiane, fica com Deus. Beijo aí. Beijo. Fica com Deus também. Tchau. Para sair, você aperta o xizinho. Gente, então encerrando a nossa live de hoje, foi um prazer ter todos vocês aqui comigo, com a Daiane. Eu espero que tenha sido uma noite agradável para vocês, cheia de conhecimento, de luz, de força, fé, esperança e inspiração. Até amanhã no nosso super curso A Bússola da Consultoria, o curso gratuito da Ana
para comemorarmos o Dia do Nutricionista. Amanhã, nossa primeira aula. Fiquem com Deus. Um beijo.